A regressão linear simples é modelada por uma variável preditora ou explicativa, que a gente chama de x, em função de uma variável resposta, que a gente chama de y. Então, a variável resposta é aquela que a gente quer prever, também chamada de variável alvo, de y. E a variável preditora é aquela que a gente quer utilizar para prever a resposta, que é chamada de variável explicativa, né, preditora, que é as variáveis x. Então, por exemplo, naquele gráfico da aula anterior, nós vimos lá a relação entre quantidade e preço do concorrente. Então, a quantidade demandada é a nossa variável resposta, que a gente estava estudando como o preço do concorrente afeta, né, as vendas. Então, naquele caso, o preço do concorrente era nossa variável preditora, era o nosso x. Ok? Então, que nem eu comentei na aula anterior também, a notação ax mais b, para modelar uma reta, aqui na estatística, a gente adota uma outra notação. A gente chama de beta 0, seria o b, e o beta 1, que seria o coeficiente angular, o a aqui. Então, o beta 0 é um intercepto, onde a reta toca no eixo y, que vai estar aqui, né? Onde a reta toca no eixo y. E o coeficiente angular, que é quanto y varia no aumento unitário em x. Então, nós vamos fazer algumas interpretações do coeficiente angular lá no Excel, mas aqui o que a gente pode ver pelo gráfico é que se o coeficiente angular for positivo, é sinal que a variação é positiva. Quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. E a reta fica ascendente. Se o coeficiente angular for negativo, é sinal que a inclinação da reta vai ser descendente. Quando uma variável aumenta, a outra diminui, né? Então, o algoritmo já acha para a gente os valores de beta 0 e beta 1. Né? Nós não vamos entrar em detalhe de como que o algoritmo acha esses valores aqui, mas basicamente são alguns passos matriciais para resolver um sistema de equações lineares. Né? Lá na apostila eu coloquei um link para o YouTube, para o meu canal, onde eu explico mais detalhes. Mas claro, quem quiser saber pode me enviar alguma mensagem. Fique em contato comigo. Então, condições para usar um modelo de regressão linear. Então, detalhe, a regressão linear ela serve para dois objetivos. Ela pode nos auxiliar a interpretar como que uma variável influencia na outra e nos auxiliar a interpretar, a prever uma variável baseada no valor de outra. Então, a variável resposta y deve ser do tipo contínua. Né? Então, é preferível que essa variável assuma valores decimais também. Ela aceite receber valores decimais. Né? Mas na prática, o modelo acaba se ajustando bem também a variáveis de contagem, dados discretos. Né? Porque as variáveis numéricas podem ser contínuas, quando elas assumem um valor infinito, incontável, e podem ser discretas, ou seja, quando elas recebem valores infinitos, porém contáveis. Né? Então, aqui no próprio exemplo, né, nós estamos prevendo a quantidade demandada. Né? É uma variável discreta, é uma contagem. E o modelo de regressão, nesse exemplo aqui, ele se ajusta muito bem. Então, na teoria, nós teríamos que buscar outros modelos, né, como o modelo de regressão linear generalizada, os GLMs. Mas aqui está tranquilo. E a gente espera que os erros do modelo... detalhe, a relação entre y e a variável explicativa x deve ser linear. Por quê? Se é regressão linear, nós precisamos trabalhar com relações lineares. Tem como linearizar uma relação não linear, mas aí está além do nosso escopo aqui. A gente não precisa disso por enquanto. E nós precisamos que o erro do modelo, denotado pela letra grega epsilon, devem ser independentes e seguir uma distribuição normal, olha aqui de novo, com média igual a zero e variância constante ao longo da reta. Né? Então, o que são os erros do modelo? São os valores de y menos o valor de y chapéu, que é o y predito pela equação de regressão. Nós vamos ver mais detalhes sobre os resíduos. Então, a regressão linear simples é quando nós temos o preço para prever a demanda. Já a múltipla, ela comporta dois ou mais preditores. Então, nós podemos querer prever a demanda em função do preço,
do preço do concorrente, do preço de um produto substituto, do preço de um produto complementar, do dia, da semana, do mês, enfim. Então, pode pôr P variáveis preditoras. É claro, quanto mais variáveis a gente vai incluindo na nossa equação, a gente vai deixando o modelo mais complexo. Né? Isso vai consumindo graus de liberdade do modelo. Então, algumas literaturas recomendam que a gente tem pelo menos 10 linhas na base de dados para cada observação adicionada, né? Para a gente ter mais graus de liberdade no ajuste do modelo. Então, representando em duas dimensões, a regressão linear ela vai ter o aspecto de uma reta. Em 3 dimensões, ela vai ter um aspecto de um plano. Agora, acima de 3 dimensões, a gente não consegue mais enxergar, então a gente não visualiza, mas a equação comporta perfeitamente. E esse epsilon aqui, ele não entra para o cálculo, mas é para simbolizar que os erros do modelo, os resíduos, têm que seguir uma distribuição normal. Vamos lá para o Excel. Eu vou aproveitar os gráficos de dispersão que nós fizemos na aula anterior. Aqui no próprio Excel, se a gente clicar com o botão direito em cima dos pontos, adicionar linha de tendência, ele vai plotar uma reta de regressão aqui. Deixa eu descongelar aqui o painel. Isso, melhor. Então, olha só, ele já plotou aqui a reta. A reta ela tem um padrão ascendente, né? Então, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Então, o que vai ser o resíduo aqui? É a diferença entre cada ponto e a reta. Aqui no Excel, a gente pode também, se clicar na reta com o botão direito, a gente pode mandar ele exibir equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado. Então, olha só. Essa aqui é a equação que descreve a relação entre o preço do concorrente e a nossa quantidade vendida. Deixa eu aumentar o gráfico aqui. Pessoal, vamos lá aqui devagar, porque essa parte aqui é muito importante. E às vezes não é tão intuitiva para quem não está acostumado ainda com a estatística. Então, Y, qual que é a equação que descreve Y? Y é as nossas vendas, né? A equação que descreve as vendas em função do preço do concorrente é 3,06 vezes o preço do concorrente, que é o nosso X, mais o intercepto, que é 9,5677. Então, 9,5677, a gente volta lá no slide do PowerPoint, é o beta zero, é o intercepto, é onde a reta encosta aqui no eixo Y, né? Vai tocar mais ou menos, se a gente for seguir aqui, né? ela vai estar aqui no 9,56. Ok, a gente assume que o beta zero é o valor que a variável assume quando o x vale zero. Então, se a gente colocar o preço a zero, a estimativa é que a gente venda em média 9 unidades, ou arredondando para cima, 10 unidades. Na prática, isso não acontece, preço zero, mas, né, a fins de estatísticos, a gente interpreta dessa forma. E 3,06 é o coeficiente angular, né, que é o beta 1, lá no slide na equação de regressão. A gente pode interpretar, qual que é a unidade de medida do preço, é em reais, não é? Então, a cada real que eu aumento, a cada real que o concorrente aumenta, a minha demanda aumenta em média 3 unidades. Né? Então, eu sei quanto que varia, né? E consigo prever a quantidade demandada. Basta a gente escrever a equação. Por exemplo, vamos supor que a gente quer simular aqui, né? Demanda simulada. Eu tenho aqui a equação, a função de demanda, que é o intercepto, o beta 0. Eu vou mudar a ordem aqui, vou pôr o beta 0 primeiro, mais o beta 1, vezes o preço.
Vou pôr ele aqui. Então, é bem interessante que a gente pode fazer algumas simulações. Então, se eu colocar o preço, se o concorrente pôr o preço dele a R$10, então a estimativa simulada, sim, aquele aqui, deixa eu formatar aqui. Eu pus aqui um zero a mais. Beleza, agora sim. Então, se o concorrente pôr o preço dele a R$10, a estimativa é que a gente venda 45 unidades. E se o concorrente mudar esse preço, ele pôr a R$9, a estimativa é que a gente venda 42 unidades. Então, a gente vê que a gente consegue prever uma variável em função de outra. E o R quadrado é a explicação do modelo. Ou seja, essa reta de regressão explica 85,13% da variação das vendas. Então, ou seja, o preço do concorrente tem um forte, nível de explicação sobre as nossas vendas. Então, o R quadrado é uma métrica em percentual que ela é utilizada para avaliar um modelo de regressão linear ou qualquer modelo de regressão. Então, vamos aqui interpretar a reta de regressão entre o preço e a demanda. Então, onde está com o botão direito em algum ponto, adicionar linha de tendência, vai gerar a reta de regressão, exibir equação no gráfico, arrastar aqui a equação e aumentar. Então, olha só. Agora, o coeficiente angular é negativo. É o que a gente vê aqui na reta. A reta é decrescente. Então, ou seja, a taxa de variação dela, à medida que os valores de x vai aumentando, y decresce. Então, nós temos aqui que 115 é o nosso beta zero e menos 19,286 é o coeficiente angular, que é a taxa de variação. Então, se é a taxa de variação de uma relação linear, a gente pode interpretar direto. Então, a cada real que eu aumento no meu preço, minha demanda cai em média 19 unidades, arredondando. Então, ou seja, o preço do café explica 72,18% da variação das vendas. Ou seja, essa variável ela é sensível a variações no próprio preço. Então, onde que isso ajuda o gestor? A direcionar os esforços. Vamos supor, está chegando uma data comemorativa. Esse produto aqui, a gente abaixar muito o preço nele e ele não for sensível a variações no preço, a gente está queimando margem à toa, em tese. Então a gente pode, de repente, aumentar um pouquinho do preço dele para ganhar margem, porque o preço não influencia na demanda, ele venderia de todo jeito, e tentar ver, e se a gente aumentar o preço um pouquinho, mas baratear o frete? Será que o frete exerce uma influência maior na demanda do que o próprio preço? Isso pode acontecer. Então, são exemplos. Só que aqui, nós fizemos duas regressões separadas. Nós podemos... São duas regressões simples. E aqui a mesma coisa. Quanto que a gente pode até criar um simulador. Quanto que eu venderia se eu colocasse a determinado preço? Então, a equação de regressão ela vai dar essa estimativa. A gente substitui aqui x pelo preço que a gente quer simular. Então, o Excel ele tem um recurso de regressão linear múltipla também. A gente vai utilizar aqui agora. Ele vem lá do suplemento de análise de dados. Ele vem dados, análise de dados, aqui em cima. Ele tem a opção regressão. Clicando nela, ok? Então, no intervalo y, aqui na caixa de diálogo que vai abrir, nós vamos marcar nossa variável resposta, que é a quantidade demandada. Pode marcar com cabeçalho, não tem problema não. E agora, como variável x, nós vamos marcar a nossa matriz de variáveis preditoras.
elas têm que estar emparelhadas, uma coluna do lado da outra, para que você poder entender. Então, nós vamos selecionar aqui, pegamos o cabeçalho também. Ok. Nós vamos marcar essa opção aqui, que os rótulos, nós temos rótulos aqui na primeira linha, né, os rótulos aqui são o nome das colunas. Nós marcamos ela, lembra? Então, vamos marcar rótulos. Vamos marcar aqui que nós queremos visualizar os resíduos. Na próxima aula nós vamos entrar em mais detalhes aqui dos resíduos. E eu quero que ele gere o relatório do modelo de regressão ajustado aqui mesmo, né, nessa própria ferramenta. Isso aqui é essa própria planilha. Aqui na célula V7. Então, quando eu der um OK, ele vai... Ele não pegou um intervalo aqui. Deixa eu marcar de novo. V11 agora. Beleza. Gerou aqui para a gente a regressão. A gente vê que ela ajusta os coeficientes betas muito rápido, né? Ok. Então, ele vai dar esse resumo descritivo aqui para a gente. Tudo aqui é um resumo do modelo ajustado. Então, nós temos aqui o beta 0, beta 0, beta 1. Só que agora nós estamos no modelo de regressão múltipla. Então nós temos mais dimensões além de uma variável, né? Então nós temos aqui o beta 2, nós temos aqui o beta 3, beta 4 e beta 5. Então, a gente vai interpretar alguns valores aqui. Vamos lá para o R quadrado. O R quadrado desse modelo múltiplo, ele apresentou aqui um valor de 94,02%. Então, ou seja, esse modelo, com essas variáveis, conseguiu explicar 94% da variação das vendas, né? Então, foi melhor que o modelo individual, né? Se a gente usar só o preço para prever a demanda, ele explicou 72% da variação das vendas. Se a gente usar só o preço do concorrente para prever a nossa demanda, ele explicou 85,13% da variação das vendas. Então aqui nós estamos utilizando o preço do próprio café, o preço do concorrente, o preço do leite, que é um produto complementar, né? O preço do chá, que é um produto substituto, e a promoção, se está promocionado ou não. Então nós temos aqui a quantidade de observações, nós temos ali 30 linhas na base de dados. Aqui, os graus de liberdade, eles estão associados à quantidade de variável que nós temos. Então ali nós tínhamos, naquele conjunto de dados, 5 variáveis, né? Então ele vai dar 5 graus de liberdade. Então são detalhes assim que a gente não precisa nesse momento de entender para poder utilizar o modelo de regressão na prática. Então aqui nós temos a soma quadrática, a média quadrática, nós temos aqui uma estatística F. Essa estatística F, a gente vai usar ela em conjunto com a distribuição F de probabilidades, que é uma outra distribuição, que ela vai ver o seguinte: se esse valor aqui no final for abaixo de 5%, é sinal que o modelo de regressão ajustado é válido. Se for acima de 5%, é sinal que o modelo de regressão linear que nós ajustamos não é válido. A gente tem que buscar outro, né? Buscar mais variáveis, aumentar a amostra, enfim. Você vai fazer algum experimento diferente. E esse valor de 5% vai variar à medida que a gente varia o nosso nível de confiança. Mas se a gente adotar 95% de confiança, que é o valor default em vários softwares, né, a gente assume que se a gente chama de p-valor, se esse p-valor for abaixo de 5%, então a gente assume aqui que esse modelo de regressão ajustado é válido. Então, vamos ver agora aqui se esses outros p-valores aqui. Então, nós já vimos esse aqui. Eu vou ir marcando de cinza os valores que nós vamos
as métricas que nós vamos utilizar. Então, agora esses aqui. Esse p-valor aqui, ele está associado a esse valor t, que a gente vai usar em conjunto com a distribuição t de student. O que a gente precisa saber aqui nesse momento é que se esse valor p for abaixo de 5%, é sinal que a variável preditora tem um impacto significativo na variável resposta, né? Então, primeiro é o intercepto, é o beta zero. A gente não vai ligar muito para ele por enquanto não, deixa ele quietinho aí. Agora, o preço do café, ele deu abaixo de 5%. Então, ou seja, o café, de fato, o preço dele exerce um impacto significativo em sua demanda. E o preço do concorrente, será que é significativo? Está abaixo de 5%. Ó. A gente pode formatar aqui a célula para ficar em termos percentuais. Né? E o preço do leite também já não é tão significativo, olha só. Ele está acima de 5%. Então, tudo indica que o preço do leite não exerce influência na demanda do café, que a gente chama de elasticidade cruzada. Então, o que a gente poderia fazer? Ajustar um modelo sem o leite. O preço do chá, será que quando eu vario o preço do chá, isso impacta de alguma forma nas vendas do café? Porque às vezes o cliente que vai comprar café, se ele tiver caro, ele pode migrar para o chá e vice-versa. Então, são produtos substitutos. Então, a gente viu aqui que sim, né? O p-valor dele é abaixo de 5%. Então, quando a gente mexe no preço do chá, a gente impacta no café. E a promoção? Quando eu promociono o produto, né, ele exerce um impacto significativo nas vendas? Ou quando eu promociono, eu estou queimando margem à toa e não está exercendo influência? A gente viu aqui que a promoção, que é aquela variável que nós modelamos como 0 e 1, quando 1 tem promoção e 0 não tem promoção, é abaixo de 5%. Então, de fato, nós temos evidências nos dados de que a promoção está gerando um incremento na venda. E a gente pode agora interpretar os betas. O preço do café aqui deu menos 5,73. Então, mantendo as demais variáveis constantes, a cada real que eu aumento no café, eu deixo de vender em média 5 unidades, arredondando. Né? E o preço do concorrente? Então, mantendo as demais variáveis constantes, ou seja, eu vou isolar, né, o preço do concorrente, a cada real que eu aumento no preço do concorrente, minha demanda aumenta em média 1 unidade. O preço do leite, essa variação aqui, ela não é estatisticamente diferente de zero, né? Que a gente viu com esse p-valor aqui, ficou alto, né? Então, isso aqui seria zero. Né? E já o chá, a gente pode interpretar, mantendo as demais variáveis constantes, a cada real que eu aumento no chá, as vendas do café aumentam em quase 1 unidade, 0,7. E a promoção? Então, quando eu tenho promoção, eu vendo em média 2 unidades a mais do que quando eu não tenho uma promoção. Só que se 2 unidades a mais é muito ou é pouco, às vezes a gente não sabe, mas pelo p-valor a gente vai saber que é 2 unidades a mais, mas é um impacto significativo. A gente pode olhar pelo p-valor aqui. Né? Então é sempre importante no modelo de regressão múltipla, na hora de interpretar, a gente sempre comentar, mantendo as outras variáveis constantes. Quando nós variamos essa variável, né, a variável resposta aumenta em tantas unidades. Né? Então, como é que seria o modelo de regressão múltipla aqui para prever? A gente pode pegar os coeficientes aqui. Faz o seguinte, eu vou inserir uma coluna aqui. Opa. Eu vou copiar eles aqui que é melhor. Como que a gente faria um modelo preditivo aqui? Opa. Então, o preço vai ser a previsão demanda simulada. Então, a gente começa a prever alguns cenários. Eu posso colocar aqui um valor do preço. Vou pôr valores aleatórios aqui. Vou pôr 5, 5. Esse aqui não vai utilizar. 5 e 1. Então, a gente vai ver como que isso é interessante para o gestor.
Então vai ser o beta 0 mais o coeficiente, né, o beta do preço do café, vezes o preço do café, mais o beta do preço do concorrente, vezes o preço do concorrente. Opa, pus errado aqui, não é 9, é 10. Mais o preço do leite. A gente viu que o leite não exerce um impacto significativo nas vendas do café, então nós não vamos utilizar ele. Mais o preço do chá, vezes o preço do chá, mais promoção, vezes se estava em promoção ou não. Vou colocar os parênteses aqui para ficar mais intuitivo, não precisaria desses parênteses aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Ali. E aqui. Isso. Então, aqui nós temos a demanda simulada. Então, quanto que a gente venderia? A gente pode até arredondar aqui. Trabalhando com inteiros, né? Então, uma variável discreta. Então, quando a gente venderia se, nesse cenário aqui, o preço do café tivesse a R$5, o preço do concorrente R$5, o preço do chá R$5 e a gente tivesse promoção, 37 unidades. E o que acontece com a minha demanda se eu aumentar o preço do café aqui para R$6? Olha lá, a demanda caiu. E o que acontece se eu tirar a promoção? Caiu mais a demanda. Mas o que acontece se o concorrente aumentar o preço dele? Opa, subiu a demanda. Então a gente consegue ir simulando cenários. Né? Aí a gente acaba caindo na parte de otimização numérica. A gente acha o cenário ótimo, entre aspas, para maximizar algum valor. Então qual é o cenário que eu tinha que colocar para ter a maior demanda possível? Né? Então aí são outras técnicas que a gente poderia fazer aqui no Excel também, utilizando o solver. Mas não vai ser esse caso. Ok? Então, beleza, pessoal, vamos lá. Essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas é porque esse conteúdo ele é muito importante. Então, vamos voltar para os slides. Então, nós vimos, né, a regressão linear no Excel. Nós vimos a regressão linear simples, que é quando nós temos uma variável x para prever y. Nós vimos a regressão linear múltipla, quando nós temos duas ou mais variáveis x para prever y. Na próxima aula, nós vamos ver o diagnóstico de resíduos de um modelo de regressão. Ok? Então, até a próxima aula.